Bem lembrado, amigo. Gente, então boa noite de novo, estamos gravando agora. Vamos terminar então matéria da prova, né, da primeira avaliação. Uma das questões vai ser retirada desse trabalho que eu vou enviar para vocês hoje, logo após as aulas, né, os 3 módulos que a gente vai fazer aqui. E as outras 2 questões são referentes aí à avaliação de inteligência, ok? Eu já enviei o material todo para vocês. Os slides ele tem a mesma capa, porque como é o mesmo assunto, eu só continuei até o final da avaliação de inteligência para o idoso, tá? O que eu não consegui explicar para vocês, assim, ele tá aí no slide, não vou pedir nada fora do que está dentro dos slides, tá bom? E aí a gente já entra depois com a aplicação do Columbia, do VISC, do VAIS, enfim. Combinado, gente? Alguma dúvida? A princípio, não. Então, beleza, vocês já sabem, né? Qualquer dúvida, só me mandar depois no privado, tá? À medida que eu for conseguindo responder, vocês sabem já que eu respondo, enfim. Ok? A gente vai trabalhando juntos aí nessas questões. Bom, então vamos começar aqui, né? Nós falamos já, né, um pouquinho, deixa eu só retomar aqui, né? O que é, né, a avaliação de inteligência? Nós falamos aqui do VISC, do VAIS, aqui tá errado, gente, eu vou corrigir, do FASE mesmo, do Wechsler Abbreviated, né, Scale, então a versão abreviada. Falamos um pouquinho, então, do ciclo vital, falamos de como que se avalia essa inteligência hoje em dia. Falei aqui de uma série de testes de inteligência, né, e raciocínio que estão de acordo, né, com as regras do CFP. E falei para vocês, a gente já falou sobre isso, né, em outros momentos também, que é onde que a gente verifica, né, a validade desses testes. Eu lembro que nós começamos a falar, então, né, desses aspectos éticos e legais da avaliação em bebês, crianças e adolescentes. Vocês estão lembrando disso, gente? Sim. Ok. Falamos da avaliação de bebês, que antigamente a gente imaginava, né, que a gente só conseguiria avaliar, né, crianças que já conseguissem verbalizar. E hoje se sabe, cada vez mais tem sido usado, que a gente pode começar a avaliar essas crianças, né, a partir de outras, observando outras áreas, né, de desenvolvimento e tendo resultados muito positivos, que na verdade, para que serve, né, essa avaliação? Muitas vezes a gente consegue recuperar esse tempo aí, vamos chamar de tempo perdido, né, do desenvolvimento, ou que não aconteceu por qualquer motivo, né, e lembrando que eu falei também da questão de contextualizar essa avaliação, no sentido de que às vezes crianças, né, que foram muito pouco estimuladas, elas vão ter respostas diferenciadas nos testes, né, de inteligência, enfim. Então, quando a gente utiliza esses testes, a gente consegue, né, detectar, né, psicopatologias graves, como está aqui, ó, que podem ser tratadas logo que identificadas, se detectadas precocemente. Também pode surgir nos contextos clínicos, escolar, hospitalar, então sempre tem alguma demanda, né, para avaliar-se essas crianças, e muitas vezes também acontece o inverso, né, de você só pela observação imaginar que aquela criança tem alguma dificuldade, algum problema de desenvolvimento, e ao testá-la não apresentar nenhum tipo de atraso ou de dificuldade. A gente falou um pouquinho do Piaget também, eu não sei se vocês se lembram também, né? Eu me lembro que a Poliana fez alguns comentários sobre o Piaget. Então, assim, o Piaget, ele muda muito, né, a observação da inteligência, né, no sentido de que ele fala, então, dessa inteligência prática, né? Então, que é hoje muito mais
utilizada em todas as idades. Que mais? Então, ele notou, né, que as crianças eram capazes de resolver esses problemas práticos. Falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento típico, correto? Eu cheguei até aqui, não cheguei, gente? Sim? Sim. Então, tá. Então, eu não vou me estender aqui novamente. Falei da escala de Denver. Ou não, acho que eu não falei de Denver, não? Falei, gente? Eu acho que você parou, foi nessa do Piaget aí, dos bebês. Eu não tenho certeza. O da papá, nenê, que é isso aqui, eu me lembro de ter falado, né? Bom, deixa eu partir daqui, tá, gente? Então, da escala de Denver, e aí a gente vai seguindo, tá? Bom, então a escala de Denver, né, que foi desenvolvida por Frankfurt Dodds em 67, vocês podem perceber que ela, né, ela é bem antiga. Ela passou por uma revisão e repadronização em 92, que aí sim resultou então no teste de Denver. Esse teste ele pode ser aplicado por vários profissionais da área da saúde em crianças de 0 a 6 anos, classificando-as como de risco ou normal. Então, o Denver 2 é composto por 125 itens e apresenta bons índices de validade e confiabilidade, sendo utilizado em larga escala, deixa eu minimizar aqui essa tela, em larga escala, tanto em pesquisas como na prática clínica. Aqui tem uma figura que eu não sei se vocês vão conseguir ver, né, muito bem. Aqui está o teste completo, então ele tem as pranchas, ele tem alguns brinquedos, né? Então você vê que ele é bem lúdico, né? Ele pode ser aplicado de uma maneira bem lúdica. E aí, quais que são as limitações? Ele oferece baixo valor diagnóstico, então, na verdade, ele é bem geralzão, assim, então ele fala da inteligência, mas ele define como ou muito ruim ou normal, né? E parece insuficiente para avaliar mudanças qualitativas ao longo do tempo e detectar precocemente alterações sutis do desenvolvimento. Eu coloquei esse link aqui, gente, depois se vocês puderem clicar, ele tem a aplicação do Denver numa criança. Eu ia passar para vocês, entendeu? Mas eu acho que assim, o tempo não vai permitir que a gente faça isso. Se sobrar um tempinho, vocês me lembrem que eu passo. Então, é uma profissional da saúde, né? Provavelmente uma psicóloga aplicando numa criança, e aí vocês vão observar como que ela responde, como que é feito esse processo, de que forma que essa criança vai responder para você, enfim. Então, o teste de triagem de Denver, né? Segundo Pinto, Isotani, Sabetese, Pericinoto, na versão mais recente, é um teste altamente confiável, reconhecido mundialmente. Então, ele deixa de ser, né, tão superficial e, pós revisão, ele passa a ser bastante confiável. E ele tem como principal objetivo detectar, então, algum desvio ou alteração de desenvolvimento, sendo utilizado no acompanhamento de todas as crianças de risco ou não. O teste, então, ele não fornece diagnóstico e leva em consideração o avanço da idade, avaliando 4 áreas do desenvolvimento. Então, quais são essas áreas? Motor amplo, motor fino adaptativo, pessoal social e linguagem. Tá? Então, lembrando... Espera só um minuto, gente. Então, lembrando que da idade, né, que deve se considerar a idade da criança, o quanto que ela foi estimulada, né, o grau de desenvolvimento de quando essa criança chegou para ser avaliada, tá? Então, ainda segundo Pinto e colaboradores, o Denver 2 é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para acompanhamento do desenvolvimento infantil. Ele é um instrumento de integração, né, da equipe multidisciplinar, na qual cada profissional pode atuar com uma visão específica. Então, um fisioterapeuta pode participar dessa avaliação, uma fono,
o próprio psicólogo, o pediatra. Então, esse é um teste que, especialmente, assim, é bastante interessante que se tenha o parecer de vários profissionais, tá? Lembrando que esses profissionais devem ser capacitados para compreender a avaliação do Denver, tá? Então, não é só, porque eu acho isso, porque eu aprendi assim, tá errado, já começa aí que pode esquecer, tá? Então, assim, à medida quando a gente pede uma avaliação e que você sabe que vai ser utilizado o Denver dentro de uma equipe multidisciplinar, é importante que vocês perguntem mesmo, questionem se todos os profissionais envolvidos ali são capacitados para avaliar a aplicação desse teste, ok? Então, para aplicá-la é necessário realizar um treinamento de capacitação de acordo com os pré-requisitos dos autores. Então, lá tem todos os pré-requisitos. Assim, apesar de não ter sido padronizado formalmente para a criança brasileira, né, ele foi traduzido para fins de pesquisa. Ele é um teste usado e reconhecido internacionalmente, fazendo-se, portanto, é necessário investigar a adequação dos itens e o padrão de resposta de cada país. Então, aqui, gente, o processo é um pouquinho diferente. Porque, normalmente, os testes, quando vêm, eles são traduzidos e eles passam por uma adequação à realidade brasileira. Tá? Então, assim, acontece com os inventários, né? Enfim, com os outros testes. O Denver, especificamente, ele passa por essa tradução, mas ele não passa pela adequação do teste, tá? O que não invalida o potencial que ele tem, né? Para as avaliações. Então, a gente, se vocês pensarem, gente, toda a TAP, né, o processo de avaliação e o processo de testagem, ele tem um raciocínio que é básico, todos os testes. Primeiro, você tem que saber da validade desse teste, tá? Então, se ele foi, né, se ele passou por uma adequação, se ele é só traduzido. Então, aí ele vai estar liberado lá no site do CFP. Segundo, precisa de capacitação? Normalmente, sim. Tá? Principalmente para os testes e para se fazer uma avaliação. Então, esse é o segundo critério, que todos eles vão exigir isso. Tá? Então, se a gente pensar nas questões éticas e práticas mesmo, vocês vão ver que é uma exigência que é básica para toda essa testagem, todo esse processo. Uma outra questão que é importante, então, a capacitação, a validação desses testes, o que eu considero também que é extremamente importante. Para que eu vou usar esse teste? Qual é o objetivo dele? Tá? E qual é o meu objetivo em utilizar, em ter escolhido esse teste para se trabalhar, ok? Então, aí já são duas questões, correto? E por último, a gente pensar nessa escolha desses testes, que deve ser a partir de uma contextualização da necessidade de cada indivíduo, tá? Então, eu não vou sair aplicando, mesmo que seja um teste, vocês veem que ali tem vários testes de inteligência. Como que eu vou escolher um teste de inteligência ali? Tá? Então, a partir das necessidades, tanto minha, né, da minha necessidade em compreender aquele processo daquela pessoa, né, entender pelo que ela está passando, qual é o grau como que é a inteligência dela, né, e também saber se ele vai ser interessante ou não dentro do contexto que eu estou usando. Tá? Então, eu acho que essas são informações super importantes que vocês vão, se vocês entenderem isso, esses 4 itens aqui, tá? O TAP já tá, porque aí a gente vai falar dos testes, eu vou explicar para vocês, a gente vai aplicar alguns, mas esse é o cerne da questão. Se vocês compreenderem isso, o resto tá fácil, tá? Porque aí vai variar de teste para teste. Bom, aí a gente tem o Bayley 3, né? Então, a Bayley Scale of Infant Development, que é a escala Bayley de desenvolvimento infantil. Ela foi desenvolvida a partir do estudo de Nancy Bailey em 1953,
quando foi publicada a primeira versão. Em 77, ela foi revisada, né, que surge então a segunda versão, e finalmente em 2006 foi publicada a terceira e atual versão do Bayley, a Bayley 3. Trata-se de uma avaliação padronizada das habilidades mentais, motoras e de linguagem de crianças de 15 a 42 meses. É composto de 326 itens, divididos em 5 subescalas. Então, que subescalas que são essas? Escala cognitiva. Tá, olha como eles já vão se... como que se fala? Ficando mais robustos. Os testes, a partir do momento que eles vão sendo revisados e passam por uma adequação à nossa realidade, eles vão ficando muito mais robustos. Então, aqui ele já tá. Ele vai avaliar, então, a escala cognitiva, a escala motora, motricidade fina e ampla, então ele avalia as duas. A escala de linguagem, que lá no começo, né, no Bayley, tá só linguagem. Aqui já tem escala de linguagem expressiva e receptiva, ok? E a Bayley 3, então, ele está entre as 3 melhores escalas existentes na área de avaliação do desenvolvimento infantil, sendo considerada como padrão ouro por diversos autores, principalmente por abarcar uma avaliação bem completa e detalhada do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, foi o que eu falei. A partir do momento em que essas avaliações vão sendo feitas, tá? Vão sendo revisadas, vão sendo comentadas, né? Você vai buscando as falhas, isso aqui podia melhorar, isso aqui pode ser um pouquinho mais... Gente, vai cair, a gente retoma imediatamente, ok? Eu vou fechar aqui. Não, ele já vai cair aqui. E aí os testes vão ficando mais robustos, ok? Que pra gente é muito mais interessante, e aí por isso essa denominação de padrão ouro. Link, Denise. Oi? Não entendi, quem me chamou? Mesmo link? Hipólito, mesmo link? Mesmo link. Tá? Já vai cair aqui, só um minutinho.